Olá, bom dia. Vou fazer aqui uma análise a Jerónimo Martins e vou começar esta análise com uma comparação histórica entre Jerónimo Martins, que está aqui nas habituais cores verde e vermelho, e o PSI 20, que está aqui marcado a azul. Faço esta comparação porque tenho ouvido ultimamente, vezes demais, que a Jerónimo Martins poderá ser um bom refúgio caso o PSI 20 comece a cair. Não existe qualquer dado em termos históricos de que de facto existe uma correlação inversa entre a Jerónimo Martins e o PSI 20, pelo contrário, como se pode notar, historicamente a Jerónimo Martins é quase um espelho do PSI 20. Repare-se neste período de 8 anos, isto é um gráfico semanal, em que todos os movimentos do PSI 20 são replicados quase na perfeição pela Jerónimo Martins. E isso é de facto, isso diz-nos muito do comportamento dos dois ativos. E só aqui repare-se, em 2010 é que o PSI 20 arranca exatamente como a Jerónimo Martins, só que a Jerónimo Martins, à medida que o PSI 20 vai abrandando o movimento, continua com o movimento ascendente e de facto a divergência é uma divergência bastante recente, não é uma divergência histórica e não nos permite de todo fazer com que tirar uma conclusão relativamente à correlação entre ambos os ativos. Se é verdade que a Jerónimo Martins subiu ultimamente enquanto o PSI 20 caía, se é verdade que ela caiu enquanto o PSI 20 subia, muito provavelmente isso não passou de uma coincidência. Não acredito, não creio que tenha havido qualquer espécie de refúgio e por isso não creio também que esta correlação seja para manter fielmente nos próximos tempos. Bem, indo aqui à Jerónimo Martins propriamente dita, a Jerónimo Martins, deixem-me só tirar aqui algum do ruído do gráfico. A Jerónimo Martins tem mantido aqui um setup descendente bastante conciso, tal como temos vindo a acompanhar. Eu tinha há algum tempo atrás referido que aqui a barreira dos 15 euros seria a barreira fronteira para eu ficar novamente positivista na Jerónimo Martins. Altero agora essa barreira, dada a evolução recente das cotações, altera essa barreira aqui para a zona de resistência dos 13,19 entre os 13,19 e os 13,42. A Jerónimo Martins tem aqui uma zona de resistência agora bastante interessante do ponto de vista prático. E caso a consiga vencer, poderemos ter um relançar da cotação e um relançar de novo período ascendente neste título. Não é menos verdade que tem sido muito difícil quebrar este padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Por isso, não posso estar menos desconfiante nesta altura, porque apesar de todos os sinais técnicos de potencial inversão ascendente, a Jerónimo Martins não os tem aproveitado, não os tem sabido aproveitar e isso tem-se refletido na cotação. Repare-se, teve aqui uma bandeira de alta, é verdade, e também é verdade que ela atingiu o seu target, mas depois tinha aqui um padrão que poderia ser um padrão de consolidação ascendente e a Jerónimo Martins não teve força suficiente para quebrar a zona de resistência, quebrou o padrão de consolidação ascendente, potencial consolidação ascendente em baixa e fez com isso com que viesse testar aqui a zona de suporte e é nesta luta que estamos agora. Se a Jerónimo Martins nesta zona se encontra a 9% de uma quebra efetiva em alta da zona de resistência, estamos também a cerca de 9% da zona de suporte. Será esta definição no curto prazo que nos dirá se a Jerónimo Martins mantém o seu ciclo descendente. E para já, tudo indica, tudo aponta para uma continuidade deste ciclo descendente. Ou, se pelo contrário, temos uma inversão da tendência e temos um rally ascendente. Temos aqui um potencial Head and Shoulders de baixa a formar-se. Se a Jerónimo Martins conseguir vir até aqui à zona de resistência e quebrar a zona de resistência em alta, podemos ter aqui um Head and Shoulders e podemos ter aqui um rally. Daí eu ter passado aqui a minha zona de definição de médio prazo para esta zona de resistência. Pelo contrário, se este setup se mantiver e se nós tivermos novo teste a esta zona de resistência, se o novo teste falhar e se fizermos aqui um máximo relativo inferior ao anterior, é muito provável que tenhamos um novo rally descendente e uma nova quebra em baixa desta zona de suporte. Este vértice do padrão de consolidação
vai servir como resistência muito provavelmente, e por isso nos próximos tempos será... Jerónimo Martins tem aqui uma tarefa bastante árdua. Vai ter que passar em primeiro lugar esta primeira zona, esta primeira resistência mais fraca. Em segundo lugar, esta resistência forte, consideravelmente forte. E em terceiro lugar, quebrar completamente e quebrar de uma forma definitiva a zona de resistência. Caso a quebra se efetive, eu fico bastante positivista no médio prazo na Jerónimo Martins. Até que isso aconteça, continuo muito negativista. Repare-se uma vez mais num pico de volume associado a uma queda, e isto não é nada bom sinal. Por isso, para já, entradas longas para quem está fora não se aconselham, não vale a pena estarem a entrar demasiado cedo. Enfim, é esperar por melhores dias, porque para já as coisas não estão fáceis. Bem, por hoje é tudo na Jerónimo Martins. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia.